Porque mais da metade do meu tempo eu me viro contra processos. Que até já falo que eu vou ser preso. Por Deus que está no céu, eu nunca serei preso. Então, ele foi indiciado, está sendo acusado de associação criminosa, 3 a 8 anos de prisão e multa. Essa pena tem um aumento de 1/6 a 2/3 por ter concurso de funcionário público, até mais 5 anos e 4 meses de prisão. Para mostrar para vocês como a gente chegou a essa conta aqui, tá? Obstrução de justiça, 3 a 8 anos de prisão e multa. Abolição do Estado Democrático de Direito, 4 a 8 anos de prisão. E tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o poder constituído, 4 a 12 anos de prisão. Então, uma pena máxima de 41 anos e 4 meses de prisão. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 10 de janeiro de 2025. São 8 horas da manhã. As defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos generais que participaram com ele da trama golpista mudam radicalmente a estratégia após enorme ameaça surgir nos processos. Jair Bolsonaro e os generais Braga Neto e Mário Fernandes mudaram radicalmente de estratégia após alertas de suas defesas de que no processo que enfrentam surgiu o risco de suas penas serem muito mais duras do que esperavam e a prisão ser quase impossível de evitar. Fontes ressaltam que a prisão de Braga Neto aumentou a pressão sobre outros generais para que delatem diante da possibilidade de penas às quais podem estar sujeitos em caso de condenação, que na prática deixaram ex-presidente e os demais presos até o fim das suas vidas úteis. A razão de mudanças da estratégia de Bolsonaro de parar de pedir o impedimento de Alexandre de Moraes no processo e desistir do plano de fuga que acaba de ser anunciada, se deve à gravidade da situação da organização criminosa todinha, incluindo o chefe, que os advogados já informaram que vai mudar a estratégia de forma total, inclusive com o fim dos ataques aos ministros do STF e ao Alexandre de Moraes. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. As penas são draconianas. O relatório da Polícia Federal, como você viu, apontou crimes de Bolsonaro que somam 28 anos de prisão como pena máxima. O documento lista todos os crimes já conhecidos de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, previstos no Código Penal. O plano de golpe faz com que a PGR trabalhe em tempo integral para apresentar a denúncia em janeiro ou fevereiro no máximo. O novo relatório da Polícia Federal não vai mudar o cronograma da PGR sobre a denúncia de Bolsonaro. Nesta semana que finda, a Polícia Federal anunciou que vai fazer um relatório complementar focando nos financiadores do golpe. Mas isso não afeta o relatório final, a denúncia do Procurador-Geral da República, e essa reportagem informa que ele vai manter todos os planos de denunciação do Bolsonaro e mais 40 envolvidos. É por isso que o Bolsonaro fez um novo pedido de passaporte, que evidentemente ele sabe que vai ser negado, mas a oposição reuniu uma comitiva com 37 deputados para essa cerimônia e vários deles investigados pelo STF. O Bolsonaro solicitou a devolução do passaporte para acompanhar a posse do presidente americano no próximo dia 20, ele sabe que não vai, mas os deputados vão
porque é uma tentativa de pedir algum tipo de ajuda. Eles vão tentar se reunir com o Donald Trump e verificar se ele se dispõe a interferir no Brasil, a fazer qualquer coisa para impedir a prisão de todos eles e inclusive do próprio Bolsonaro. O ex-presidente afirmou anteontem que foi convidado para a posse do Trump e que aguarda uma decisão do Alexandre de Moraes, do Supremo, sobre a liberação do seu passaporte, que está retido em juízo para que ele possa comparecer à cerimônia. Além de Bolsonaro, a oposição ao governo Lula organiza uma comitiva de 37 deputados que se mostraram interessados em viajar para o evento que vai ocorrer no dia 20. E aí o Bolsonaro fez essa comunicação e o filho do Bolsonaro veio fazer politicagem no X. Eles querem faturar. Aí você me pergunta, mas por que é que eles vão para os Estados Unidos pedir alguma coisa e por que é que o Bolsonaro pede de novo o passaporte que ele sabe que vai ser negado? É que eles querem levar a negativa fresquinha para os Estados Unidos para vender para o Trump ali, que está havendo um processo ditatorial contra o Bolsonaro no Brasil, um processo político pela atuação dele, etc, etc. E a comitiva de deputados está sendo organizada pelo filho 03 do Bolsonaro e a Bia Kicis. Até o momento, 37 parlamentares já demonstraram interesse em ir. Entre os deputados interessados em participar da posse de Trump, 8 fazem parte de partidos à base do Lula. O Bolsonaro afirmou ter sido convidado e agora eles vão tentar alguma coisa. Porque no meio dessa comitiva tem réus no STF, entre pastores, coronéis, são 40 deputados que planejam acompanhar o Bolsonaro na posse de Trump. E é gente que está enrolada com a justiça. Carla Zambelli, o Geyer, esse pastor aí, o Marco Feliciano. Mais de 30 parlamentares de direita planejam viajar na comitiva de Jair Bolsonaro para participar da posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, marcada para o próximo dia 20. Entre os aliados do ex-presidente interessados em marcar presença na solidariedade estão réus no STF, pastores e coronéis. Você vai ver a lista completa. Bolsonaro afirmou anteontem, na verdade, que estará na posse do aliado. Em postagem na rede social X, o antigo mandatário disse estar muito honrado em receber o convite e ele faz essa afirmação para que possa ser usada para justificar lá nos Estados Unidos que ele tentou, mas não conseguiu por causa da ditadura, etc. Organizada pelos deputados federais Eduardo Bolsonaro e Bia Kicis, a listagem com aliados do ex-presidente interessados em viajar foi divulgada em novembro, quando tinha 37 nomes. A mobilização teve início logo após a vitória do Trump. Entre os parlamentares estavam Carla Zambelli e Gustavo Geyer. A lista também conta com a participação de Marcos Feliciano, Sóstenes Cavalcante, Pedro Lupion, nomes ligados ao militarismo como Coronéis Ulisses, Coronel Fernanda Meira, Crisóstomo. O número de deputados que viajar aos Estados Unidos ainda pode sofrer mudança. Além de novos interessados, diante do convite nominal de Trump para Bolsonaro, há parlamentares que aderiram à iniciativa. É o caso de Mayra Pinheiro, a capitã cloroquina, que assumiu a cadeira quando André Fernandes se licenciou para disputar a prefeitura de Fortaleza. O passaporte Bolsonaro está apreendido e a gente sabe que não vai ser liberado. Aqui a lista completa dos parlamentares. Você tem vários nomes conhecidos aqui, que você está vendo na tela.
aí não tem muita surpresa, mas tem vários deles aí estão indiciados pelo STF. E a situação mudou nos últimos dias, mudou radicalmente. O Bolsonaro influenciou o Braga Neto a trocar a defesa. Ele tinha um advogado que era considerado fraco, que andou dizendo umas bobagens, e assim como o advogado do próprio Bolsonaro. Aí tanto o Bolsonaro quanto o Braga Neto mudaram de advogados porque viram a situação se agravar. Eles foram alertados por aliados do PL, sobretudo, dizendo que seria necessário eles reforçarem a defesa e mudar a estratégia, porque a coisa ficou muito feia. Respeito e seguirei respeitando o STF, diz o novo advogado de Bolsonaro, em uma mudança muito radical de estratégia que vem aí. O novo advogado que vai reforçar a defesa de Jair Bolsonaro, Celso Vilardi, que inclusive há pouco tempo, conforme matéria que eu publiquei ontem à noite, chegou a dizer que havia indícios contra o Bolsonaro, né? Seja como for, esse advogado é o único medalhão, único advogado importante que se propôs a defender o Bolsonaro. E ele vai atuar, ele divulgou à imprensa que vai atuar nos casos do Bolsonaro, dizendo o seguinte: aceitei o desafio, é um processo gigantesco, mas estou convicto que é possível fazer uma excelente defesa, disse o criminalista. Conhecido pelo perfil técnico e conciliador, o advogado sinalizou que não vai entrar em confronto com o Supremo. Eu respeito e seguirei respeitando o STF, afirmou Vilardi. Então isso acaba, ele só aceitou defender o Bolsonaro com o fim dos ataques do Bolsonaro e do entorno dele ao Supremo. Então a estratégia muda radicalmente diante da possibilidade, veja, de penas gigantescas para o Bolsonaro e para o Braga Neto, que, se aplicadas, vão deixar todos eles na cadeia para o resto da vida. O resto da vida útil. O advogado teve a sua primeira reunião pessoalmente com Bolsonaro anteontem e antes tiveram conversas por telefone. Um dos nomes presentes no encontro foi Daniel Tesser, que já integra a defesa do Bolsonaro. Próximo a Vilardi, foi ele quem levou o criminalista para o time. Estou ingressando para trabalhar com uma equipe competente, disse o novo membro do grupo. Vilardi desponta como um dos advogados da área criminal mais respeitados do país. Ele já atuou na defesa de empresas de Eike Batista, de executivos da empreiteira Camargo Correia na Operação Lava Jato, do ex-tesoureiro do PT de Luiz Soares e em grandes investigações corporativas, como o caso do rompimento da barragem da Vale em Minas Gerais, defendendo a Vale. A nova estratégia de defesa de Bolsonaro sobre o impedimento de Alexandre de Moraes é a grande novidade desse caso. O Bolsonaro já pediu uma meia dúzia de vezes o impedimento do Alexandre de Moraes para atuar nos casos dele. Agora, pela primeira vez, com a chegada desse novo advogado, param os ataques e param os pedidos incessantes feitos uma vez após outra para Alexandre de Moraes não atuar nos processos, ficar impedido de atuar nos processos. Com a chegada do criminalista Celso Vilardi, a defesa de Bolsonaro já sinalizou nos bastidores que vai abandonar a estratégia de insistir no impedimento do ministro Alexandre de Moraes do Supremo na supervisão do inquérito da trama golpista. Vilardi tem bom trânsito no STF, é respeitado no meio jurídico e já atuou nessas defesas todas, também da Americanas. Outra informação sobre ele. Ele tem uma relação ampla com a imprensa, com membros da corte e inaugura um capítulo novo na defesa, disse a reportagem a equipe de defesa do Bolsonaro. Interlocutores do ex-presidente contam que Vilardi tem dito que terá um posicionamento técnico
e menos beligerante, ou seja, menos briguento em relação ao Supremo, por considerar que o confronto só tensiona ainda mais o ambiente, complica a situação de Bolsonaro. O significado disso é o seguinte, é de que eles já viram a gravidade da coisa e no seio da defesa do Bolsonaro, do Braga Neto e sobretudo do general Mário Fernandes, está sendo falado sobre, entre aspas, não é prisão perpétua, não é perpétua, mas essas penas que o Bolsonaro deve pegar, o Braga Neto está se falando aí em 40 anos para o Braga Neto no máximo, e o Bolsonaro pode ser até mais do que isso, porque tem outros agravantes, tem o caso das joias e tal, pode ser, sei lá, 50 anos. É claro que pelo direito brasileiro ninguém pode ficar preso mais do que 40 anos. Porém, 40 anos preso, ele sai por bom comportamento, liberdade condicional, tal. Ele sai aí com uns 7, 8 anos de pena. Mas o Bolsonaro tem quase 70 anos. Ele vai sair da cadeia o quê? Com quase 80 anos. Não é? Então acabou a vida dele, vida útil como político e a vida para desfrutar a vida mesmo. Não é? Realmente é algo muito sério o que vem por aí contra o Bolsonaro e o Braga Neto e acaba de cair a ficha dessa gente. Inclusive o Bolsonaro ele tomou uma decisão baseada nisso aqui que você está vendo. A Espanha acaba de dar aval e vai começar a julgar a extradição do blogueiro bolsonarista que acabou de debochar do Alexandre de Moraes, escreveu um livro chamado Prenda-me se for capaz, né? E o governo da Espanha deu sinal verde para avançar o pedido de extradição do blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio, considerado foragido pela justiça brasileira. O Conselho de Ministros, principal órgão de decisão coletiva do governo espanhol, decidiu por unanimidade dar seguimento ao processo com encaminhamentos que podem resultar em uma ordem de prisão preventiva e inserção de seu nome para captura em toda a União Europeia. A reunião ocorreu em dezembro. De acordo com as previsões do Tratado de Extradição entre o Reino da Espanha e o Brasil, feito em 1988, e da legislação espanhola específica, propõe-se continuação em via judicial do procedimento de extradição solicitado pelas autoridades. O caso está pendente de julgamento pela Audiência Nacional, uma espécie de tribunal superior do país. O pedido de extradição foi encaminhado pelo Alexandre Moraes. Eustáquio é um dos alvos do inquérito das milícias digitais. Em nota, os advogados Ricardo Vasconcelos e Daniel Lucas Romero, que defendeu Eustáquio, afirmaram que estão em fase de preparação da defesa do jornalista que está sob proteção internacional do Reino da Espanha. Existe um decreto real sob o número 12.000/2009 que expressa que a solicitação de asilo político paralisa o processo de extradição em qualquer fase, ou seja, de acordo com a Constituição espanhola, esse expediente deve ser paralisado e essa defesa confia no Poder Judiciário espanhol, diz a defesa do Oswaldo Eustáquio. Porém, a Espanha, apesar de tudo isso, resolveu dar procedimento ao processo e vai julgar o blogueiro bolsonarista. Isso fez com que o Bolsonaro tomasse uma outra decisão. Ele já traça uma estratégia eleitoral pensando no próprio indulto e aqui a notícia bomba. Ele desiste de fugir. Olha só essa notícia. Aliados de Bolsonaro mudaram de percepção sobre o comportamento que ele deve adotar em um eventual cenário de ter sua prisão decretada. Antes, a aposta era que ele tentaria uma fuga. Hoje, porém, o capitão tem sinalizado outros planos caso seja condenado pelo Supremo Tribunal Federal no inquérito de tentativa de golpe. Vou ler de novo. Aliados de Jair Bolsonaro mudaram de percepção sobre o comportamento que o ex-presidente deve adotar em um cenário de ser preso. Antes, a aposta era que ele ia tentar fugir. Hoje, porém, ele sinaliza outros planos. Plano dele
é se defender e tentar uma ajuda do Donald Trump, é o que eles estão fazendo. Bolsonaro passou a compartilhar com auxiliares próximos a avaliação que seu peso como cabo eleitoral aumentaria se ele estiver atrás das grades. Por óbvio, esse é seu desejo, mas o cálculo político já está na mesa. Veja só, o Bolsonaro faz outra avaliação errada. Ele avalia que se ele for preso, ele vai influir mais. E não vai. O ex-presidente começou a debater com um pequeno grupo de aliados quais seriam os nomes que formariam uma chapa para apresentá-lo na disputa pela presidência em 2026. Expoentes da direita estão sendo avaliados, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o Eduardo Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele. E aí a aposta do Bolsonaro é o seguinte: ele conseguiria ajudar um desses nomes, ou o Tarcísio, ou o Eduardo Bolsonaro, ou a Michele, a chegar à presidência. Com o pupilo no Palácio Planalto, Bolsonaro avalia que seria beneficiado por um indulto que perdoaria sua pena e lhe tiraria da cadeia. O erro de avaliação de Bolsonaro é muito claro. Acaba de acontecer uma eleição municipal na qual o Bolsonaro não conseguiu eleger a maioria daqueles candidatos que ele tentou eleger. Veja só. E, além de tudo isso, o Bolsonaro, se receber algum indulto, se ele conseguisse eleger, por exemplo, sei lá, o Tarcísio, e o Tarcísio desse indulto para ele, o STF já cancelou um indulto presidencial do próprio Bolsonaro para o Daniel Silveira, que está preso até hoje. Ou seja, é uma situação de total desespero. E a razão, eu repito, está aqui. Nessa matéria sobre o aceno de Bolsonaro, é visto como um recado para Braga Neto não delatar, tem uma parte nessa reportagem que diz o seguinte: a prisão de Braga Neto aumenta a pressão sobre outros generais para delatar, diante da possibilidade de penas às quais podem estar sujeitos em caso de condenação. Veja, o Braga Neto também tem 70 e poucos anos. Um sujeito como o Braga Neto, se pegar 40 anos de prisão, é prisão perpétua. Ele é ainda mais velho que o Bolsonaro. Então, quer dizer, é uma situação que eles têm que partir para tudo ou nada. E essa história de que o Bolsonaro não vai fugir também não me convence muito, não. Veja como é que pode os aliados do Bolsonaro divulgarem que ele desistiu de fugir do país. Você acredita nisso? É inacreditável o nível de desespero do bolsonarismo. Por isso eles se tornam, e sobretudo o Bolsonaro se torna mais perigoso, e a vigilância em cima dessa gente tem que aumentar. O STF deveria proibir todos os deputados que estão respondendo processo de irem à posse de Donald Trump. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.